Esportiva chegou! Muito boa noite pra você. E olha só quem tá aqui comigo, essa dupla que é demais. Osmar Garrafa! Na área, amigo. E o nosso tetracampeão maravilhoso, magnífico Miller! E olha, gente, o programa de hoje tá fervendo demais. Amanhã tem super quarta de Copa do Brasil. Hoje você vai saber como que os grandes paulistas estão se preparando. Teve treino aberto do Corinthians e nós estivemos lá. Nós marcamos presença no treino do Corinthians. Ei, Luxemburgo, obrigada por abrir o treino do Corinthians. Já o Palmeiras faz os últimos ajustes para encarar o Fortaleza. E tem ainda o São Paulo prontinho para o duelo com o Sport. E a CBF se pronunciou sobre os lances polêmicos do fim de semana. Você vai saber logo logo. A gente ainda traz uma notícia que é ruim. É uma notícia ruim para a torcida do Santos. Tem muita coisa, inclusive o Momento Velocidade com o nosso querido Rodrigo França, que está estacionando. Cadê ele? Olha aí, esse menino chega. Vai mais devagar, Rodrigo. Daqui a pouquinho a gente volta depois dessas dicas. E já voltamos, meu povo. Presta atenção. Hoje tem jogão pela Copa do Brasil. É Fernando Diniz de um lado e Jorge Sampaoli do outro. Dois loucos que adoram o ataque, então vai ser jogão. É Ganso de um lado contra Arrascaeta do outro. Cano contra Gabigol. Vamos para a enquete do dia? Qual será o resultado do Fla-Flu de hoje? Vitória do Flu? Empate ou vitória do Flamengo? É só você votar no site gazetesportiva.com e quero aproveitar e avisar que você pode acompanhar o Gazeta Esportiva pelo YouTube, youtube.com/gazetesportiva. Mas não desliga a TV não. Liga o YouTube e liga a TV. Liga a gente em todos os lugares. Para vocês, meninos, aqui, quem que vitória, empate, derrota? Para mim, o Fluminense, boa noite, Michele, Miller, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. O Flamengo tem um time melhor, um elenco melhor que o do Fluminense, mas o Fluminense tem uma equipe mais ajustada que a do Flamengo. Por quê? Porque lá está o tal do gato fogueteiro Sampaoli. Né? O cara trocou 5 jogadores, Miller, 5 jogadores no intervalo, inclusive o goleiro. Né? Ele já colocou lateral para jogar de centroavante, ele faz uma bagunça danada. O Everton Ribeiro vai pro banco. O Everton Ribeiro no banco. Então, não dá para entender a cabeça do Sampaoli e nunca deu. Não é um fato isolado. Por onde passou, ele apronta dessas. O Fernando Diniz tem uma proposta ofensiva? Tem, mas o Diniz está aprendendo, inclusive, com as porradas que levou recentemente, tomando cuidado com aquela saída de bola, né? O time, ele entende que ele disputa um jogo, não é um time que joga só no ataque, é um time que o Diniz procura dar um equilíbrio no jogo. Então, por isso, apesar do Fluminense não ter um elenco e um time melhor que o do Flamengo, para mim, Fluminense é o favorito para hoje. E aí, Mileiro? É bem verdade que o Fluminense está jogando melhor que o Flamengo, né? Isso. Até porque o Fernando Diniz, ele não muda muito, Michele, porque ele não tem peça de reposição, diferente do São Paulo. O São Paulo tem um elenco muito farto. Quando ele olha para trás, ele vê no banco de reserva, ele vê Bruno Henrique, ele vê Rodrigo Caio, ele vê Matheus França, ele vê Matheus Gonçalves. Esse é o problema, aí que ele se perde, Mireia. Então, Você não acha que ele substitui demais o São Paulo? Muda tudo? Até porque ele tem para substituir, né? O problema é quando o treinador não tem para substituir. Como é que ele vai substituir quando não tem, né? Para mim, o Flamengo ganha o jogo. Bom, eu vou ficar com o Fluminense. Vamos ver o que dará. O mestre Alberto Helena Júnior falou sobre o duelo lá do Maracanã. Pode rodar o nosso quadro Olhar de Mestre. Oh, minha fada dourada! O Fla-Flu já existia antes da criação, dizia o inesquecível Nelson Rodrigues. E seu irmão, Mário Filho, o eternizou na crônica Fla-Flu da Lagoa. Um jogo interminável, em que, num final dramático, os jogadores mandavam a bola para a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde era colhida por remadores numa repetição angustiante. Nesta noite, porém, pela Copa do Brasil, a sigla se inverteu. Trata-se de um Flu-Fla, não apenas porque o mando de jogo é do tricolor, mas, sobretudo, porque o Flu de Diniz é o xodó dos amantes do jogo jogado com esmero e eficiência. Mas, Fla-Flu ou vice-versa, é sempre imprevisível. Algo me diz lá no fundo, um pressentimento apenas, de que dará Flamengo. Esperemos, meu bem, esperemos. Beijo.
Beijo, meu mestre. Beleza, tá na hora de começar o nosso giro de repórteres. Alexandre Silvestre está no CCT da Barra Funda com as novidades do Tricolor. Boa noite, Silver. Chega mais com as notícias quentinhas do Tricolor. Fala aí, Michele, quentinho estou eu com este casaco maravilhoso da TV Gazeta. Camufladinho por dentro também, pelezinha, beleza, porque aqui na região da Barra Funda faz 18 graus e a temperatura vai despencando. Michele, o São Paulo já se mandou para o Recife. Amanhã joga partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil na Ilha do Retiro contra o Sport, que vem jogando bem na Série B do Campeonato Brasileiro, adversário complicado. O jogo é amanhã à noite, partida de ida. São Paulo precisa trazer de lá um bom resultado para decidir depois em casa. Caio Paulista, lateral esquerdo, deixou o Majestoso machucado, está fora de combate, fica em tratamento. O técnico Dorival Júnior pode, em contrapartida, contar com o retorno de Nestor, Rodrigo Nestor no meio de campo, ele que cumpriu suspensão automática no Brasileirão. Agora, quem está machucado mesmo até hoje, desde domingo, ainda é o São Paulino. De modo geral, o torcedor, o dirigente, o jogador, o treinador, pelos erros de arbitragens ou uma arbitragem polêmica que na dúvida deu a favor do Corinthians e o São Paulino está reclamando. Então agora a gente vai mostrar para vocês, meus queridos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, o VAR do VAR, porque a CBF divulgou aí o áudio, o vídeo e o Luiz Seneme, que é o chefão da arbitragem do Brasil, pegou os lances e deu uma analisada. Os lances mais polêmicos, primeiro do Majestoso. Depois eu vou pular o muro e vou falar do jogo do Palmeiras também de sábado. Mas então vamos ao VAR do VAR. Vamos em primeiro lugar esquecer aquela mão do Murilo, que foi sem querer, né? Convenhamos, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é só no Brasil. Pênalti jabuticaba. Não foi nada. Mas o lance do Caleri, que poderia ter resultado no segundo gol do São Paulo. Muito duvidoso. Pênalti do Rafinha. Foi. O Seneme avalia. Solta aí, diretor. Apitou antes, né? Viu aí? Apitei na hora que houve o rebote, que voltou. Ok. Ó, pode Ok, ver, ó, ok. o árbitro de vídeo, pode parar, Pérez. O árbitro de vídeo não trabalha, não faz nada. Porque quando ele recebe a informação de que eu apitei antes de a bola entrar no gol, o árbitro de vídeo já não pode entrar naquela possível infração, né? Então passa a ser uma decisão do árbitro de campo. Na nossa visão, o árbitro de campo, se a gente for ver o detalhe da jogada, Pérez, ele acertou ao marcar a infração. Tá? Ele acertou. Ele errou no procedimento. Porque se não houvesse infração, né, ele não teria permitido o uso da ferramenta VAR. Ele deveria ter o quê? Retardado o uso do apito, esperando que a bola entrasse no gol, para depois ele marcar a falta. Se a gente olhar o movimento do Rafinha, não é um movimento de ombro com ombro, né? Olha lá, ele joga a mão, inclusive ele impulsiona o braço para frente para deslocar o atacante, ó. Olha a mão esquerda dele, próximo da axila, ó, e ele empurra o jogador para o lado, tá? E isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada. A gente percebe que não é o jogador que se deixa cair, né? O jogador foi atirado para o lado. É por isso que, na nossa visão, caracteriza, e olha a posição do árbitro, né? Que é importante. Muito tá? próximo do lance. Muito próximo do lance, o que gera mais credibilidade ainda para a decisão que ele toma. Tá certo? Tá? A gente pode dizer novamente, Ayana, que é uma jogada de interpretação? A gente pode dizer que sim. Futebol é interpretativo, cada um vê de um jeito. Eu só não gosto desse procedimento de apitar pela câmera lenta, de apitar pela lupa, pelo zoom, pelo milimétrico, pelo subatômico, né? O futebol tem uma dinâmica, minha gente. Agora a opinião é de vocês, eu já dei a minha. Para mim foi gol normal do Caleri, ele subiu muito mais do que o Fagner e no impulso bateu o ombro. Para-choque, pô. Fagner é mais duvidoso, mas tem a mãozinha também do Wesley antes no Fagner, no Rafinha, perdão. Agora, Michele, eu vou lá pro outro lado, hein? Que eu tô saindo aqui da porta do São Paulo, deixo vocês aí com essa batata quente para analisar. Eu vou atravessar aqui, ó, vou seguir rumo à Academia de Futebol, enquanto o trânsito na Avenida Marquês de São Vicente flui normalmente nos dois sentidos. Até já! Boa, Alexandre Silvestre. Muito bem, e aí? O que vocês acharam do Seneme comentando esse lance aí? Falou que foi tudo normal. Primeiro que eu também concordo com o Silvestre. Em câmera lenta,
né? Tudo vira uma tragédia. Acho que vamos fazer uma mesa redonda agora, lá da comissão de arbitragem. Esse é o papel que cabe à imprensa e o CNM tem que resolver os problemas dele internamente. Porque uma coisa é você está defendendo a arbitragem, ok. Eu quero ver a quando visão for pra dele. ele falar e que quando não foi tiver certo. que a arbitragem cometer um erro grotesco, É ele isso vai aí. chegar lá e falar, o árbitro fez uma grande lambança publicamente? E se fizer, vai estar condenando o cara publicamente? Isso, para mim, não pega bem. Desnecessário. Se há uma confiança da comissão no seu árbitro, ela continue o escalando. O lance, inclusive, é interpretativo, como o próprio CNM disse. Então, não esclarece absolutamente nada. E cabe essa discussão a nós da crítica, aos torcedores, e a arbitragem tem que focar de colocar o que tem de melhor na arbitragem para os jogos e minimizar os erros. Eu acho que esse é o papel do CNM. E não vir para a televisão, ficar lá discutindo lance, fazer o VAR do VAR, é só no Brasil. Mas essa é uma recomendação da CBF, né? Lamentável. Mas, o Garrafa, a gente tem que ver pelo outro lado. Pode O ser. árbitro não pode falar com ninguém, nem com a mãe dele. Tudo bem. Eu Então também acho o errado CNM chega e diz assim, e a ordem do presidente, que eu estou sabendo, é o seguinte, errou, você vai criticar o erro. Claro, erro é erro, acerto é acerto. Mas aí vai, entendeu? ele vai dar mais esperar. força pro clube Exatamente, também reclamar. então, Você vai tumultuar mais do que já está. Eu não vejo que isso... Eu entendo. Na nossa época, Miller, eu como repórter de campo, você como jogador, então vamos supor, tinha um Corinthians de São Paulo, o repórter ia lá ouvir o Miller, ia lá ouvir o árbitro, Sim. lá no vestiário do árbitro, na saída, ele ficava lá na porta esperando. Sim. Tá saindo aqui, o que você apitou? Agora ninguém fala Hoje nada. não acontece mais, eu concordo com o Miller. Mas não cabe ao chefe da comissão de arbitragem Ir lá. ele ficar avaliando o lance. Também acho. Depois de 24 horas, 48 horas. Mas ele- Porque eu quero ver, Miller, só para completar, eu quero ver o dia que for ao contrário, se ele um erro absurdo, se ele vai Erros chegar, crassos, ele vai tentar passar pano pro cara, desnecessário. Ô, Michele, Garrafa, claro que ele vai criticar. Até porque como é que ele vai brigar com a imagem? Segunda coisa, você não viu que ele afastou a Edna? A Edna tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o papel dele, ok. Eu acho legal isso. Isso. Errou, tem que ser punido mesmo. E ele é um ex-árbitro, ele sabe do que ele está falando também. Ele foi um profissional de arbitragem. Então, ele, como presidente da comissão, ele pode criticar sim. Mas nem com o VAR a gente consegue ter uma definição do lance. E quem garante que o presidente da comissão falou é a lei? Não, é. não que ele tenha uma- É mais polêmica. Porque ele também é uma interpretação. Também é outra interpretação, não Sim, vai ajudar nada. Garrafa, ninguém tem uma verdade absoluta. Isso, claro. Só que ele vai dar a opinião dele, na visão dele, e nós vamos dar a nossa, com certeza. Não vai acabar essa polêmica de Eu acho que para arbitragem. nós é ótimo que tenha isso, porque aumenta a polêmica. Exatamente. Mas pensando em termos de arbitragem, em termos de você minimizar os erros, é só para tumultuar, vai ficar mais feia a Mas coisa para eles. o que eu falei, ele confirmou. Foi pênalti. E a única coisa que eu discordo dele é que na jogada do Caleri não houve nada Aí, e o árbitro deu pênalti. Eu tô deu com falta. você. Eu e você temos a mesma opinião. Pênalti pro São Paulo e gol legal pro São Paulo. pra mim. Exatamente. É pênalti pro Corinthians e gol legal pro São Paulo. Sim. Já o chefe da comissão, depois que viu 30 vezes, tá Agora falando algo é. diferente da É, gente. E- Porque na câmera lenta, Michele, É. tudo se dimensiona, né? Sim. Se multiplica. Um beijo é uma agressão. Exatamente. Ainda falando do São Paulo, quem gostou do desempenho do tricolor no clássico foi o ex-jogador Edilson. Dá uma olhadinha no que ele disse em entrevista exclusiva aqui no Mesa Redonda. Eu fiquei surpreso com o São Paulo, tá? Porque eu vi o São Paulo com o Rogério Ceni. E o São Paulo com o Rogério Ceni, com todo respeito ao Rogério, era um time muito desorganizado, ninguém sabia, corria para lá, corria para cá. Hoje, eu estava assistindo o jogo e vi um São Paulo, todo mundo consciente, sabendo o que fazer com a bola. E sem tempo pra treinar, Edilson. Tocando a bola bem, eu vi um time interessante no São Paulo já. Má notícia para o torcedor do Santos. O meio-atacante Soteldo foi punido com 2 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa da expulsão contra o Grêmio. O jogador já cumpriu uma partida de forma automática contra o Atlético Mineiro, mas ainda vai ficar fora do clássico de sábado contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. Puxa vida, que situação, né? A expectativa no Peixe era de que o Soteldo voltasse de lesão justamente contra o rival Palmeiras. Mas aí o retorno agora foi adiado. E aí? Uma nova perda informação do considerável, Santos. né, Miller? Assim, o Santos ele tem poucas peças de reposição, vem de 2 vitórias, 2 resultados importantes, tá embalado pro clássico, você recebe o Soteldo, você fala, pô, fiquei um pouco mais forte, né? Vou jogar em casa e tal. Perdeu o Soteldo, o Helma vai ter que se virar com o que tem, parada indigesta, mas o Santos está num bom momento.
É, que tem peça de reposição, a garotada que já estava lá, Lucas Braga, os Lucas, né? Tem um monte lá. Quer dizer, então. E o Soteldo não vem jogando, né, Michele? A última vitória do Santos, o Soteldo não estava, quer dizer, então não está fazendo falta. Claro, em jogo grande, Soteldo faz falta. Ó, e chegou uma última informação aqui, tá? Do nosso Rodrigo Matucci, do site gazetesportiva.com. Bauerman teve o contrato suspenso. 30 dias. O Santos Futebol Clube informa que, diante dos fatos relacionados à Operação Penalidade Máxima 2, o clube suspendeu preventivamente o contrato de trabalho do atleta Eduardo Gabriel dos Santos, que é o Bauerman, que permanecerá afastado de suas atividades. Bom, o Corinthians abriu hoje as portas do CT Joaquim Grava para a imprensa. É claro. Esportiva, o Corinthians já está em Belo Horizonte, capital mineira, que vai receber o duelo entre Atlético Mineiro e Corinthians, jogo que vai abrir esse confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes de viajar, antes de pegar o seu voo aqui no aeroporto de Guarulhos, o Corinthians trabalhou no CT Joaquim Grava, treinamento aqui debaixo de um sol forte. E o que deu para perceber? Deu para perceber que o Paulinho está recuperado do trauma no pé que deixou ele de fora do clássico contra o São Paulo, ou seja, se o Lucha quiser, está à disposição. O Fausto Vera e o Cantilho ficaram só na área interna, então ficou uma preocupação aí grande, principalmente em cima do argentino, que é titular dessa equipe, mas a informação que veio da assessoria de imprensa é que isso faz parte de um treinamento regenerativo, nada para se preocupar, nenhum dos dois tem nenhum tipo de lesão. Então é isso. De lesão mesmo, de desfalque, a gente pode falar de Renato Augusto e Mosquito, que continuam se recuperando. Renato Augusto só lá pelo dia 31, que é o dia do jogo de volta contra o Galo. Antes disso, dificilmente vai ficar à disposição. Mosquito, então, só para o segundo semestre. E os demais à disposição do Vanderlei Luxemburgo, que na hora do treinamento tático fechou tudo pra gente. A equipe teve que sair lá de perto do campo, viemos aqui pra fora, o Lucha foi gente boa, deixou a gente filmar uma parte, mas na hora mesmo ali de formar os seus 11 titulares, a gente teve que sair. Então, só com essas informações, sem analisar o treinamento tático, eu vou passar a bola pra vocês fazendo essa pergunta: que time que vocês acham que o Lucha vai mandar pra campo, os 11 titulares do Corinthians, pra essa decisão que, além de ser importante pro Corinthians e tudo mais, pode marcar aí, quem sabe, a primeira vitória do Luxemburgo, que vai para o seu 5º jogo, e acabar também com essa série jejum do Corinthians de vitórias. O Corinthians já não vence há 5 jogos. Passa a bola para vocês, gente. Bom, antes dos meninos falarem, você sabe que notícia do Corinthians não para, né? Então, depois do treino da manhã, aconteceu muito mais coisa e quem traz as atualizações é a Marina Buffon, que está na nossa redação. Boa noite, Marina. Saíram os relacionados para o jogo de amanhã? Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Exatamente o que você falou. Algumas coisas que o Salazar nos trouxe no boletim que ele gravou de manhã foram atualizadas e, olha, está bem informado, tá? Porque, de fato, Paulinho e Fausto foram relacionados. Vamos mostrar a lista aí completa para vocês na tela, falando aqui rapidamente. Então, temos 25 atletas que foram relacionados, entre eles, então, Paulinho, o Fausto, também o Rafael Ramos, né, que fazia aí um tempão que não vinha sendo relacionado, estava com problema. Também é um retorno aí para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Esses nomes, né, que a gente tem, então, os 3 goleiros habituais, temos os laterais também, temos os zagueiros, os meio-campistas. Uma coisinha que a gente prestou atenção aqui, conversando na redação, foi em relação aos atacantes. O Luxemburgo relacionou 8 atacantes para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã às 9h30 da noite lá no Mineirão. Então, só para falar rapidamente aqui, Adson, Barleta, Felipe Augusto, Pedro, Roger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Lembrando que nos últimos jogos, o Roger Guedes é que vem despontando aí, fazendo vários gols pelo Corinthians, entre todos aí os atacantes. Então, o Corinthians vai amanhã com força total, exceto pelo caso do Renato Augusto, como o Salazar trouxe, né, que vem ainda se recuperando da cirurgia, da artroscopia no joelho direito. No restante, segue aí então essa escalação do Corinthians, deve ir com força total, sem Renato Augusto. E aí eu volto a pergunta do Salazar para vocês: qual é o time que vocês escalariam para enfrentar o Atlético Mineiro, que vem em uma crescente? Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre esses 5 últimos jogos das 2 equipes que o Salazar falou aí que o Corinthians não está vencendo. E o Galo? Mas antes, falem aí para a gente sobre as escalações.
Bom, primeiro portas da... É legal essa proximidade dos jogadores com a imprensa. Eu acho que isso nunca fez mal na época do Miller, não vai fazer mal agora, desde que as partes se respeitem e sempre se respeitaram. Tanto os jornalistas como os jogadores, e a coisa tem que fluir de uma forma positiva. O time que o Vanderlei vai colocar em campo, Miller, eu sinceramente não sei. O que eu vejo, né, daquilo que a Marina e o Salazar passaram, ele vai levar o que ele tem de melhor. Tem jogadores que não estão nos planos do Vanderlei para o segundo semestre, mas nesse momento ele não tem outras alternativas a não ser contar com esses jogadores que estão aqui. Então ele está levando praticamente todo mundo. Essa história de 8 atacantes não me convence. Imaginando o quê? O Corinthians jogou em casa contra o São Paulo para não perder. Você vai jogar contra o Atlético no Mineirão, podendo morrer já no jogo da ida da Copa do Brasil. O Corinthians vai lá tentar explorar o jogo de velocidade, uma bola e chegar vivo para o jogo da volta. O Corinthians não pode tomar uma sapecada lá, 2, 3, porque não é o Remo, com todo respeito ao Remo, não é o Atlético Goianiense, estamos falando do Atlético Mineiro. Tem jogadores muito experientes. O Corinthians se consegue trazer um empate de lá, por esse momento de adaptação, a chegada do Vanderlei, tá ótimo. Tá ótimo. Não, o empate é uma vitória. Não é que o Corinthians fica comemorando o empate, mas é a situação real do Corinthians. Então, se você traz a decisão para daqui pouco mais de uma semana para sua casa ainda vivo, jogando por um resultado simples, é o que o Corinthians tem que tentar fazer. Quais são os 4 próximos jogos? Então tem o Atlético Mineiro, aí tem o da Atlético Argentina Mineiro, Júnior. aí ele vai Flamengo no pegar o Maracanã. Flamengo no Maracanã. E Depois Libertadores Argentinos Lá. Júniors, lá, fora. depois tem de novo. Aí depois tem Fluminense Aí, em é casa. só pedreira. E aí depois Atlético Mineiro. Então, ou seja, a situação do Corinthians é complicadíssima, por isso que eu entendo. Se voltar de lá com um empate, olha, pode ir lá para Aparecida, pagar uma promessa, acender uma vela para São Jorge, sei lá, faz alguma coisa. Mas ele, aquilo que você falou, o Vanderlei, Michele, ele não tem opção. Ele tem que levar o que tá lá. Porque não tem jeito, não dá para contratar agora. Então, ele leva 8 atacantes. O que ele vai fazer os 8 atacantes jogarem? Ele vai entrar com... Lá, se eu fosse ele, em Belo Horizonte hoje, amanhã, entraria com 2 atacantes. É isso, só com o Iroberto e o Roger Guedes. É isso. E fechava o meio Fecha o meio campo. campo. Não dá para medir força com o Atlético Mineiro. porque Você o já Atlético- falava isso no Clássico. O Atlético Mineiro é muito mais time que o Corinthians. E dificilmente dá para parar o Hulk. Pois é. Chegou a hora de acelerar pelas pistas com Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Isso aí, Rodrigo França, Pushing the Limits for Better. É muito bom ter você aqui com a gente. Sua viagem internacional para Miami, como foi na Fórmula 1? Você fez comprinhas? Tá como que tá o certo. dólar? Foi bom? Boa noite, Michele, Boa para noite, você, Garrafa, Miller, para todo mundo que está assistindo. Realmente foi muito legal Miami, né? Foi a minha primeira vez como repórter viajando para lá, né? Tá. É o segundo ano do evento. E só o resultado que não foi nenhuma surpresa, né, Michele? Por quê? Porque deu dobradinha da Red Bull. Mas o Verstappen teve que vir lá de trás para superar o companheiro de equipe Sérgio Pérez, que ficou na segunda colocação. Mas fora das pistas foi um evento grandioso, com recorde de público e aparições de grandes estrelas, inclusive no evento da IWC, que nós fomos cobrir lá para o Momento Velocidade da TV Gazeta, com ninguém menos que Lewis Hamilton, direto lá de Miami. Ele deu entrevista pra gente e o inglês estava bem animado no bate-papo, foi um desafio de basquete, mas agora vamos ver se ele realmente, né, a Mercedes vai reagir com as novidades do carro que vão estrear nesse fim de semana em Imola. E a gente está vendo algumas imagens também que o Brasil também teve boas notícias com as vitórias do Pedro Clerot na F4 espanhola, ganhou 2 corridas e 1 segundo lugar, e a vice-liderança do Kiko Porto da USF Pro 2000, que é a divisão de acesso da Indy, a gente sempre fala deles aqui, então o Brasil ganhando nas pistas vai ter retorno aqui no Gazeta Esportiva. E além da Fórmula 1, da Fórmula 2 e da Fórmula 3 que vão ter nesse fim de semana em Imola, a gente vai ter muita velocidade com a Stock Car em Tarumã. E tem um jovem talento gaúcho que vai fazer a sua estreia justamente nessa pista. O Arthur Leist, que é irmão do Matheus Leist, que correu na Indy, e ele vai correr com o Toyota Corolla da equipe Texaco Racing, substituindo o Tony Kanaan. Lembra que ele falou daqui no começo do mês que ele vai estar, o campeão da Indy 500 vai estar na classificação dessa famosa prova lá dos Estados Unidos. E eu conversei com o Arthur Leist sobre essa estreia e ele está bem animado, viu, Michele? Oba!
Então, muito feliz pela oportunidade. Acho que eu não tenho como agradecer, principalmente ao Tony, a Texaco Racing, a toda a equipe da Full Time, ao Maurício. Acho que vai ser uma oportunidade imensa, ainda mais de ser uma etapa aqui no Rio Grande do Sul, perto da minha casa, aqui no Tarumã. Então, vamos com tudo, vamos lá, conto com a torcida de todo mundo. E acho que vai ser legal demais a oportunidade de poder estar acelerando o carro da Texaco. Comecei minha carreira lá com 5 aninhos no Tarumã, no kartódromo, mas eu nunca fiz uma corrida oficial no Tarumã, no autódromo. Então acho que vai ser minha estreia em Tarumã. É um pouco estranho de morar no Sul e nunca ter feito uma corrida ali, mas eu acho que não tem momento melhor de começar essa campanha. Muito legal, né? O Arthur Leite está super animado, porque realmente, né, correr em casa é melhor ainda, e fazer a estreia na Stock Car, ele que corria de kart, sei lá, 3, 4 anos e agora já está na Stock. E ainda sobre essa que é a principal categoria do Brasil, o Momento Velocidade vai mostrar nesse domingo uma iniciativa muito bacana da comunidade Girls Like Racing, né? Que promove a inclusão feminina no automobilismo. Eu conversei com a engenheira Raquel Ló. Isso é importante. Então, da equipe Ipiranga, que é uma das principais patrocinadoras do projeto, junto com a Toyota Gazoo Race, e ela falou justamente de como fazer para as mulheres participarem mais do esporte a motor, que é muito, né, um ambiente predominantemente masculino. Não tem, né? Atualmente não tem ninguém. Não, você vê no grid mesmo, não tem. Tem a Bia Figueiredo, corria até um tempo atrás, não está mais, mas a gente vai ouvir a Raquel, o que está sendo feito para ter mais mulheres no automobilismo. O projeto Girls Like Racing, ele nasceu no ano passado com o objetivo de aumentar o engajamento das mulheres no automobilismo em absolutamente todas as áreas. É um evento para todas as mulheres, de qualquer idade, de qualquer área de interesse, de qualquer área de atuação, de qualquer relação com o automobilismo, até mesmo as fãs. A gente quer aumentar o número de fãs mulheres no automobilismo. Então a gente traz elas para um dia especial, dentro do autódromo, acompanhando todas as categorias que estão correndo aqui esse fim de semana. Esse ano com super apoio da Toyota, que vai emprestar um carrinho para a gente fazer uma volta rápida com 3 meninas aqui hoje. Muito bom. É muito legal, né? Essa reportagem completa a gente vai conferir esse domingo, então. Esse domingo a gente vê a reportagem completa, mas já deu um gostinho legal, né? Porque a gente acessa aqui no aplicativo. Isso. Você acessa no Instagram Girls Like Racing, né? Uma comunidade, então não precisa pagar nada para participar. Ao contrário, você tem o benefício de, por exemplo, você está aqui em São Paulo, vai ter uma corrida da Stock Car, 1 semana, 2 semanas antes, você entra lá e fala, eu quero participar, quero ver como é que é. E eles estão tentando pegar, assim, elas pegam engenheiras, jornalistas, né? Pessoas, fãs de corrida, quem quer estar vivendo no ambiente da Stock Car, é muito legal, uma iniciativa aí da Toyota com a Ipiranga que está dando muito certo. Agora a pergunta que não quer calar, Rodrigo França, por que não tem mulher correndo na Fórmula 1, não tem mulher na Stock Car? Por quê? Por que é essa dificuldade da mulher entrar nesse ambiente? Então, muito do que se estuda, né, que, por exemplo, é o esporte que a mulher e o homem competem juntos, né, diferente do futebol, por exemplo. Então, você pode competir homem e mulher. Só que justamente o que eles entendem é que não há o incentivo com as crianças. Então, por você não ter tantas para você, né, é um funil. Então, se você tem 5 mulheres no kart e 100 homens, então é natural que você tenha uma preferência, né, do desenvolvimento do talento para a parte masculina. Então, em termos de igualdade de gênero, isso é muito legal. É um esporte que você pode competir de igual para igual. Claro. E não só como piloto, né? Também engenheira, jornalista, fazendo outras atividades lá. Isso é importante, né? Eu sou suspeito de falar, sou apaixonado por automobilismo, acho que as mulheres também têm que viver esse esporte. Vamos para o automobilismo, que é demais. Valeu, viu, Rô? Então, domingo, 8h20, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda, aí já vê o Momento Velocidade e fica lá conferindo vocês no Mesa Redonda. Valeu, Rô. Obrigada, viu? Beijão para você. Chegou a vez do Palmeiras por aqui. O Alexandre Silvestre pulou o muro e traz tudo que você precisa saber do Verdão. Bora lá. Contornei o muro, Michele. Vamos lá, então. 3, 2, luzes, câmeras e ação. Ovar do VAR, parte 2. O retorno. Estrelando Wilson Luiz Seneme, o chefão da arbitragem brasileira. Analisando uma cena de sábado à noite no Allianz Parque. Uma cena emblemática e histórica. Contra-ataque e lançamento do goleiro Everton para Hendrick na corrida. Jogo contra o Bragantino. Hendrick disputa a bola com o goleiro do Braga. É agarrado. Abel Ferreira fica pistola. A arbitragem dá falta de ataque. O português é expulso. E o VAR do VAR, horas depois,
diz o seguinte. Viu, gerencia, tá? A gente vai ver essa ação dentro da área, possível penal, ok? Oi? PGM na 4. Não, tudo bem. Não Teve tem nada? mão de ataque, deixa por aí. Não tem mão de ataque, mas ele deu a falta. Ele deu mão de ataque, tá? Sabe, checado, segue decisão de campo, ok. Falta do jogador atacante, tudo bem, ok. Ok, segue decisão de campo. Segue decisão de campo a falta do atacante. Então, assim, ó, vamos lá. É uma jogada que ficou... A comunicação não foi legal. Tá? Porque o árbitro, em princípio, como ele estava muito distante, ele achou que quem toca na bola a mão era a mão do atacante. Não é a mão do goleiro que toca a bola. Ou seja, não sendo a mão do atacante, você vai me dizer, então foi pênalti, Seneme, porque o goleiro agarra o atacante. Só que antes desse agarrão, se voltarmos um pouco antes do agarrão, o jogador do Palmeiras, ele vai contra o corpo do goleiro. Tá? Olha lá, ó, ele joga o corpo... Os goleiros, toda vez que um goleiro tem as duas mãos erguidas e está saltando para ir na bola, ele tem sim uma proteção, tá, da regra em não ser tocado nesse momento. Então, quando o atacante do Palmeiras busca esse deslocamento do goleiro, é para evitar, ó a queda da bola, para evitar que o goleiro consiga alcançar essa bola. Isso é uma infração. E é uma infração antes do pênalti. Ou seja, eu tenho pênalti. Mas antes do pênalti, eu tenho uma infração. E aí, estão convencidos? Daqui a pouco eu volto para falar do próximo jogo do Palmeiras e vamos passar uma borracha nesse passado recente aí. Ai, que loucura que tá isso, gente. Uma loucura. Mas pra gente é mais informação, porque é mais pano pra manga. E outra, mas o que eu acho complicado é que ele vai acabar expondo o árbitro dele. Ele é o chefe da comissão de arbitragem, ele é comentarista supremo de arbitragem, sinceramente. Pode vir pro Mesa, inclusive, ser nosso comentarista. Legal, porque vai trabalhar pra gente de graça, né? Tá trabalhando de graça com comentarista que pega o vídeo e coloca no ar, porque... Não é? O papel dele é conversar com a arbitragem, porque já erraram lá no VAR, já erraram lá no lance. E a avaliação do Seneme foi a que eu tive domingo aqui no Mesa, e lá na hora do jogo. O Endrick, você pode colocar a imagem. O Endrick, a primeira ação na disputa de bola dele e do goleiro, que eles brigam ali pela bola, a primeira ação que eu vejo é do Endrick indo no corpo do goleiro, não por essa imagem. Quer ver? Na próxima que vem, ó. Você vai ver que o goleiro ainda vem. Agora, ó, ele dá o tranco, ó, ele tira o goleiro de ação. Ele impossibilita que o goleiro brigue pela bola. Ali, pra mim, o lance já é paralisado. O que aconteceu pra frente, no meu ponto de vista, Miller, de nada valeu. Se tocou na mão do Endrick, se o goleiro agarrou o Endrick, enfim, essa é a minha visão. Falta do Endrick no goleiro, ó. Ele dá o choque. Foi antes. Antes, é isso aí. Sim, sim, foi falta do Endrick. Agora, ele criticou a comunicação do VAR. Quer dizer, ele pode criticar, ele é o presidente, pô. Pode, se ele não criticar, quem vai criticar? Mas ele pode criticar publicamente? Publicamente eu não acho legal, Miller. Resolve lá. Eu acho assim, é claro que tem coisas privadas e tem coisas públicas. Você está expondo o funcionário, né? É isso. Mas o árbitro já não está exposto, mais exposto do que isso? Mas esse é o papel, esse é o papel do... Esse é o papel do chefe. É melhor você consultar o seu jurídico, viu, Seneme? Porque eu não sei isso aí. Mas como o mundo tá chato hoje, então eu não vejo desse lado. Eu vejo uma coisa legal, pô. Ele tá criticando, tá mas na época que você jogava bola, a boleirada gosta que o treinador chega na coletiva, pô, não sei o quê, fulano fez isso. Não, tem coisa, o cara vai lá, vem cá, filho, você pisou na bola. Vamos supor, o jogador quebrou na noite e não foi pra treino. O técnico fala, não vou externar isso aí, meu filho. Você vai parar de quebrar, você vai parar de pôr pedrinha de sal na garganta, vamos parar isso aí, entendeu? Garrafa, no mundo de hoje, em que o árbitro, ele é mais blindado que o Banco Central, então o presidente chega numa ideia, num conceito da CBF, que fez isso aí. O presidente falou assim, eu quero que você faça isso, eu quero que você critique, eu quero que você analise. Eu acho que todos nós da crítica temos esse direito. O torcedor tem esse direito, o ex-árbitro tem esse direito, mas ele é o comandante, ele tá lá para resolver, não para julgar o cara publicamente como chefe do cara. Se ele entendeu que o cara errou, ele chama o cara na salinha, filho, vem cá, esse vídeo tinha que ser olhado, ele e o árbitro e mais ninguém. Vem cá, filho, você errou aqui, não erra na próxima, por gentileza, porque é o nosso trabalho que está em jogo. Eu acho que esse é o papel do presidente da comissão de arbitragem. A análise dele é esclarecedora, é ótimo para a gente entender, mas vai criar uma saia justa lá. Não sei por quanto tempo isso vai durar. Eu acho que é uma saia justa, acho que isso vai dar uma confusão, inclusive verifiquem juridicamente isso, porque você vai estar expondo um funcionário seu, quando tiver que
tiver um Quero erro ver. daquele... Tem uma lambança a cada rodada. Quero ver até... Vou marcar, hein? Foi a primeira, né? O primeiro programa de arbitragem. Vamos ver, Vamos ver quanto tempo quantas dura. séries teremos, Miller. É. Conhecendo o nosso futebol. Ao pé da letra, Você queima o árbitro não é profissional. funcionário da CBF. Não, mas aí ele vai ficar Mas ele é desempregado. funcionário do CNM. Não, ele é funcionário do clube. Não, Quem paga o árbitro no jogo? Não, peraí. Ele presta serviço. Mas ele é subordinado, mas ele é subordinado ao CNM. O árbitro... Falando ao pé da letra. Quem paga o árbitro no jogo? A CBF, não é? Não, Não, é o tá, clube. ok. Tem que pagar à vista na hora, antes do jogo. Mas os dois pagam. Mas e aí? Mas o árbitro não trabalha pro Mas clube, quem não. que Porque senão escala- ele tem que quem que ajudar. escala o Quem escala é o árbitro? CNM. Não, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. não, Vocês só- estão vendo, eu discordo. Eu acho que... Eu só quero ver quantos episódios CNM e o VAR nós teremos. Essa O primeiro tá aí. temporada. Vamos Vamos ver. ver essa O temporada. Steve Jobs, que todo mundo baba o ovo dele... Morreu? Ele criticava, assim, publicamente todos os seus funcionários. Ah, mas E aí? era outra época. Ele já morreu faz quantos anos? Era... Não, o morreu mundo 10 anos mudou. atrás. Então, 10 anos, o mundo mudou. Então Ó, mudou, né? definido o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa. Acabou agorinha o duelo entre Inter e Milan no estádio Giuseppe Meazza. Inter é mais time. Depois Muito de mais vencer o time. jogo de ida, a Inter repetiu a dose, bateu o arquirrival por 1-0, gol marcado pelo argentino Lautaro Venceu as duas Martínez. partidas. E aos 28 minutos do segundo tempo ele marcou. Os italianos aguardam agora o vencedor do confronto que acontece amanhã na Inglaterra entre Manchester City e Real Madrid. A final da Liga dos Campeões será no próximo dia 10 de junho em Istambul, Depois de na muitos Turquia. anos, muitas décadas, um time italiano vai para uma final de Champions, né? E o Inzaghi, né? Que é um ex-jogador do Milan, começou bem, verdade, lá no Atalanta. Ele foi um jogador do Milan, um atacante na era Berlusconi, e hoje é um treinador muito conceituado na Itália. O Garrafa se arriscou. Então dê o seu palpite. Você quer já de quem passa aí dos Vamos lá, confrontos, é isso? palpitômetro, sem combinar com o nosso diretor. Flamengo e Fluminense passa Fluminense. Espera um pouquinho. Como é que é? Flamengo e Fluminense. Pra mim passa Fluminense, menino. Pra você. Que avança. Passa Flamengo. Passa Flamengo. Passa Fluminense. Atlético Mineiro e Corinthians. Pra mim, passa o Galo. Pra mim, passa o Galo também. Pô, com dor no coração, passa o Galo. Santos e Bahia. Santos e Bahia? Aí é complicado. Passa o Bahia. Santos tá complicado. O Santos ganhou do Bahia semana passada. Mas vai passar a Bahia. Campeonato Brasileiro. Pra mim, passa o Bahia. E agora? Agora são os de passa amanhã, o Bahia, olha vai. só. Aí E tá na aí, tela. fala, Fini. Vai lá. Palmeiras e... Fortaleza. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras, né? Com o pé nas costas. Palmeiras. Sem 4 jogadores. Foi próximo. América e Inter. Inter. Passa o Inter. Passa o América. Pra mim, passa o América. O Palmeiras vai passar o Inter. O próximo, Vasco e Corinthians. Não, Corinthians e Atlético Mineiro. Ah, Corinthians e Atlético Já Mineiro? falamos lá, né? Corinthians Atlético, todo mundo Já deu falou, Atlético, todo né? mundo deu Passa o Atlético. Galo. E agora, Falta quem? ali, Grêmio? Botafogo. Grêmio e Cruzeiro. Grêmio. Pra mim, passa o Cruzeiro. Aí, putz, Grêmio. Cruzeiro tá ajeitadinho, o Grêmio tá batendo cabeça, eu vou de Cruzeiro. Aí eu vou de Cruzeiro, mudei meu palpite. Pode sim. Pode, a gente não pode Ó o mudar na diretor, vida não de pode opinião. não, ó o diretor. Ô, voz da consciência, por que que não pode? Não pode. Como não Vai. pode? Ele é... Falou. Aff. Falou, tá gravado. Ô, louco. Mas tá gravado que eu mudei de opinião. Vai, e o próximo, lá, São qual Paulo que é? Esporte. Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo. Ué, Passa o Furacão. Pra mim, passa o Atlético Paranaense. Botafogo. Falamos todos? Faltou hoje São Paulo Esporte. São Paulo e Esporte. Passa São Paulo. Pra mim, passa São Paulo. Passa São Paulo, tem que fazer um bom jogo lá, decidir em casa, aquela atmosfera que o Miller conhece. Tricolor passa. E o primeiro ali, quem é? Santos e Bahia, já A falou? gente já falou. Tá certinho, falamos todos. Passa o Bahia. Pra mim- Olha aqui. pra mim, passa Olha o Bahia, diretor pra que você saca- passa o Santos. Passa o Bahia, não, passa o Bahia. Passa o Bahia também. Todo mundo passou Bahia. Falta quem, diretor? Só o Fla-Flu que a gente já falou. Eu falei que falei. falo Flu. Eu falei Fluminense. Eu falei Flamengo. Ninguém lembra nem o que falou. Eu falei Fluminense, o Miller falou Flamengo, você... O Fluminense tá mais ajustado, mas o Flamengo é mais time. Vamos voltar a falar de Corinthians, vamos falar de coisa boa. Vamos falar com a Marina Buffon. Vai contribuir agora com um debate aqui, falando sobre o adversário do Timão. Como está a situação do Galo, Marina? É para se preocupar ou não? Olha, Mi, vocês falaram aí sobre o Galo passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Lembrando que tem um jogo de volta na semana que vem, na Neoquímica Arena e tudo mais. No entanto, o Galo, que não vinha num bom momento aí na temporada, conseguiu se ajustar pelo menos nos últimos 5 jogos. Vamos colocar na tela os últimos 5 compromissos do Atlético Mineiro do Eduardo Cudê, para vocês verem. Olha só, o Galo venceu o Atlético Paranaense, o Alianza Lima pela Libertadores,
perdeu do Botafogo, 2-0, Botafogo líder aí do Brasileirão, goleou o Cuiabá por 4-0 e no último final de semana, aí na última rodada do Brasileiro, venceu o Internacional por 2-0. Então a gente tem 10 gols feitos pelo Galo nos últimos 5 jogos e apenas 3 sofridos. É assim que o Galo vai, essa sequência aí, são 4 vitórias, 1 derrota nesses últimos jogos. Agora vamos falar da situação do Corinthians, que a gente conhece muito bem, tem torcedor sofrendo aí com essa situação do Corinthians. Vamos pegar também apenas os últimos 5 jogos, ok? Então vamos lá, nos últimos 5 compromissos do Timão, temos uma derrota para o Palmeiras por 2-1. Temos uma derrota para o Independiente Del Valle por 2-1, também pela Libertadores. Temos um empate em 1-1 contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. A mesma derrota, né, que o Galo teve para o Botafogo, mas por 3-0 e não por 2-0. E agora, no final de semana, o empate no Majestoso por 1-1. Olha só a situação do Corinthians, apenas 4 gols feitos nos últimos 5 jogos e 9 sofridos. São situações distintas de times que no início do ano estavam com, expectativas aí sobre eles. O Galo parece estar se encontrando agora com o Eduardo Cudê, enquanto o Luxemburgo precisa conquistar a sua primeira vitória, como o Salazar trouxe ali, no boletim dele da manhã. O Luxemburgo não tem nenhuma vitória ainda no comando do Corinthians. O Corinthians que já desembarcou lá em Belo Horizonte, já chegou por lá e amanhã, então, vai enfrentar o Atlético Mineiro às 9h30 da noite pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É isso, volto com vocês aí e eu também acho que vai passar o Galo. Ih, olha lá, tá vendo? Olha, a situação do Corinthians tá terrível. Gente, o Luxemburgo tem que pedir mais 10 jogos. Tem que pedir um ano inteiro. Não, mas não foi ele que pediu, foi a torcida que deu. Não, decretou. ele pediu 10 jogos. Não, a torcida decretou. Falou, vou tirar 10 jogos pra você resolver a parada. Mas só que a torcida já disse, não acabou os 10 jogos. Não tem jeito. Acabou o critério dos 10. Você acha que vai ter mais protesto? Perdendo? Com certeza. Bom, então vamos olhar aí o retrospecto do Galo, é isso, diretor? Olha o retrospecto do Galo, como que vem o Galo. 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota. Não, e fora que Marcou fez 10, 10 sofreu gols. 3. Fez 10 gols, tomou 3 e aí, ganhou 2-1, 2-0. 4 vitórias e uma derrota. Sim, 4 vitórias e uma derrota. 5 jogos. 10 gols marcados, 3 sofridos, tem Hulk lá na frente. O que a gente tá colocando, a Marina colocou, eu, o Miller e você como palpite, é aquilo que a gente tá avaliando. O futebol, ele é jogado, é dentro de campo, é 11 contra 11, a gente sabe dessa história. Meu Deus Mas a avaliação do céu, nossa Dr. do Luiz. antes, o que faz nós... O que faz você que está em casa acreditar que esse Corinthians vai tirar o Atlético? Não tem jeito. É só pelo amor, pela paixão do clube. O Atlético Mineiro... Não dá pra manter a postura com esse Corinthians, a gente fica desesperado. E outra, o Atlético Mineiro é um time que joga bem parecido com o time do Fluminense. É um time que é sempre na longa, ou seja, em alta velocidade, até porque tem qualidade para isso. O Corinthians é um time de curta, não tem jogadores de velocidade, fica tocando bola, posse de bola. É diferente. Diminui a velocidade do jogo, o ritmo, e facilita para o adversário. O Galo lá no Mineirão faz prevalecer o fator campo. É muito mais time que o Corinthians. Miller, olha esse Corinthians. Você já viu um time que tá tão ruim assim? Não, tem Pega os últimos 5 jogos do Corinthians. Mas olha esses últimos 5 jogos. São 3 derrotas, 2 empates. Ele tomou quantos gols? Tomou 9 e sofreu 4. Gente, ele tomou 9 gols, sofreu 4. O resumo não adianta fazer trocação com o Atlético. O Vanderlei sabe, não precisa ensinar pra ele. Bater de frente. Vai ter que fechar aquele meio campo, de frente com proteger o Murilo, o Gil, porque você deixar exposto o Murilo, o Gil com o Hulk... O que faz com o Hulk, vai ser gente? covardia. Tem que botar o quê? Homem a homem? O Hulk é imarcável. Não dá pra marcar o Hulk. Preencher o meio campo. Além do Hulk ser forte, ele é bom jogador. Ah, senhora amada, não tem o que fazer. Deixa o Hulk lá e reze muito, não é? Tá desanimado. Último contato imediato de 2º grau com Alexandre Silvestre na Academia de Futebol. Volta pra terra, Silvestre. E volta pra tela. Fecha o noticiário do Verdão pra nós. Hoje tá um dia para flutuar por aí, Michele. Quanta loucura. O Palmeiras amanhã tem um jogo de mata-mata, Vojvoda versus Abel Ferreira, os 2 treinadores mais longevos do futebol brasileiro. E o Vojvoda ganha do Abel nesse confronto. 2-1 pro argentino contra o português. Ainda teve um empatezinho em confrontos Palmeiras e Fortaleza nessas últimas temporadas. Tudo por Campeonato Brasileiro. Mas amanhã é Copa do Brasil, jogo de ida, oitava de final, 7 da noite, Allianz Parque. O Abel não terá força máxima. Primeiro porque o Arthur
que é titular do ataque do Palmeiras, não pode jogar a Copa do Brasil desse ano pelo Verdão, porque já disputou lá no comecinho pelo Bragantino, antes da transferência para a academia. O Marcos Rocha está na transição, mas ainda não reúne condições físicas para voltar, dificilmente será relacionado para essa partida, deve manter o Mike por ali. Em compensação, estão voltando de suspensão o Zé Rafael e o Piquerez. O Abel tem dúvidas para ver quem que ele vai colocar lá na frente. Ele pode colocar o Hendrick, o Lopes, que vinha jogando bem nas partidas em que atuou nesta temporada, fazendo gols, recuperando a confiança, o Hendrick ainda naquele desenvolvimento, e ele pode usar também o Tabata, que ficou um bom tempo parado aí com uma lesão muscular, já está à disposição, mas aí mudaria um pouco o modo do Palmeiras jogar. O Tabata é muito mais meia do que um atacante, o Lopes já é um 9 de ofício, o Hendrick joga de 9, joga se movimentando também, enfim, seria uma mudança tática se ele optar pelo Tabata. Palmeiras treinou hoje pela manhã, eu imaginei que o time fosse se concentrar, porque o jogo é amanhã às 19h. Não, mas o Abel não é de hoje, ele já abriu mão da concentração e costuma fazer isso muitas vezes. De vez em quando os caras dormem aqui no hotel, mas dessa vez não, foram dispensados, mas o Abel tá de olho, porque até o monitoramento do sono dos jogadores, os caras têm aqui dentro, Michele, mesmo quando eles dormem fora da concentração. Beijo. Ele tem o monitoramento quando dorme fora? É uma história complexa isso aí, Michele. Nossa senhora, eu queria um dia ter meu sono avaliado, mas eu não durmo, não vai Os dar. caras estão de folga, você vai querer saber se o cara tá dormindo ou não tá dormindo? É uma boa forma de controlar o jogador. Enquete, o que vai dar no Fla-Flu de hoje, hein, gente? O que vai dar? Põe na tela, diretor. Hã? Quanto? Empate? 64 Fluminense, Flu. eu também acho. 64, 64% dos votos no Flu. Pessoal, fim de papo, passa a régua. A Gazeta Esportiva volta amanhã para a super quarta dos paulistas na Copa do Brasil. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, Miller. Beijo, Garrafa. Beijo para você. Tchau, tchau, galera. Valeu.